Prezados companheiros e companheiras, queridos amigos e amigas de todo o Brasil que acompanham a nossa página, eu faço questão de estar aqui com vocês nesse momento para repercutir e explicar a vocês um fato que eu considero extremamente relevante. Há poucos minutos, a imprensa divulga a seguinte notícia: Moro nega pedido de Lula e diz que defesas não acompanharão perícia em sistemas da Odebrecht. Mais adiante, a matéria diz o seguinte: o juiz Sérgio Moro, responsável pelos processos da Operação Lava Jato na Justiça do Paraná, decidiu nesta segunda-feira que a perícia nos sistemas Drausius e MyEbday, usados pela Odebrecht para gerenciar o pagamento de propinas, não poderá ser acompanhado pelos assistentes técnicos da defesa dos réus. A decisão veio em resposta a um pedido feito pela defesa de Lula na quarta-feira, dia 1º, no qual os advogados do ex-presidente questionaram a determinação da Polícia Federal e que os assistentes técnicos da defesa poderiam acessar os sistemas do Odebrecht somente após a elaboração do laudo pericial. Na decisão de hoje, Moro diz que as defesas, apesar de não acompanharem a perícia, terão acesso a todo o material dos sistemas Drausius e MyEbday após os exames feitos pela Polícia Federal. Não vislumbro qualquer procedimento, em princípio não cabe ao juiz, fixar procedimentos técnicos e, na minha opinião, disse Sérgio Moro, não viola a ampla defesa. Moro concordou com uma exceção aberta pela Polícia Federal para que os técnicos da Odebrecht possam acompanhar a perícia, já que o auxílio da Odebrecht, poderá se mostrar necessário. Prezados amigos e prezadas amigas, aqui reside talvez uma das questões mais importantes de todo este processo de perseguição ao presidente Lula. O Ministério Público Federal do Paraná, da Lava Jato, e o juiz Sérgio Moro basicamente fundamentam as suas denúncias contra o presidente Lula por planilhas extraídas destes dois sistemas utilizados pela Odebrecht e que ficavam hospedados na Suíça e na Suécia. Um deles chamado MyEbday, que era uma espécie de contabilidade global da Odebrecht sobre todos os negócios legais e ilegais feitos por eles no Brasil e no mundo, e o outro chamado Drausius, que é uma espécie de rede interna de comunicação, uma espécie de WhatsApp interno da Odebrecht. A defesa do presidente Lula vem de maneira insistente pedindo acesso a esses dois sistemas. Afinal de contas, se o Ministério Público extrai planilhas e apresenta essas planilhas como prova, nada mais justo do que a defesa do presidente Lula possa ter acesso ao sistema da onde as planilhas estão sendo impressas. O juiz Sérgio Moro exigiu que os recibos do pagamento dos aluguéis de um apartamento em São Bernardo, utilizado pela família do presidente Lula, recibos de pagamentos feitos pela dona Marisa, o juiz Sérgio Moro exigiu que a defesa apresentasse os originais. A defesa do presidente Lula está pedindo para o Sérgio Moro nada mais, nada menos do que aquilo que ele faz. Ele exige que a defesa apresente os originais de todos os documentos. Por que razão o doutor Sérgio Moro, o Ministério Público Federal, não quer que a defesa do presidente Lula tenha acesso
a esses sistemas. Esta questão é chave para a defesa. Em primeiro lugar, porque a defesa do presidente Lula tem certeza de que o nome do presidente Lula não está lá. Mas ali, com certeza, estão registrados todos os negócios que a Odebrecht esteve envolvida. No Brasil e em outros países, com governadores, com prefeitos, com integrantes do Poder Judiciário, com setores da mídia, do Ministério Público. Afinal de contas, esse sistema contém a vida da Odebrecht. Na medida que eles forem disponibilizados, talvez surjam aí elementos e segredos até agora guardados com absoluto sigilo pela Odebrecht, pelos interesses que representa, pelos grupos econômicos que talvez também estejam por trás de tudo isso, mas pelo Ministério Público e pelo juiz Sérgio Moro. Por quê? Por quê? E o que eu quero dizer para vocês aqui é muito grave. O juiz Sérgio Moro apresenta aqui uma série de explicações técnicas para tentar convencer a opinião pública e as pessoas de que essa decisão dele aqui é uma decisão baseada na não necessidade da defesa ter acesso aos sistemas. Eu quero dizer para vocês aqui que isso não é verdade. O juiz Sérgio Moro está cometendo aqui algo muito grave. O juiz Sérgio Moro e os procuradores federais estão omitindo da sociedade brasileira fatos gravíssimos. Eu tenho aqui em mãos o acordo de leniência. Eu peço que o Ministério Público Federal e o juiz Sérgio Moro tornem público esse documento aqui. Isso aqui é o acordo de leniência firmado pelo Ministério Público, homologado pelo juiz Sérgio Moro com a Odebrecht. Esse documento aqui não é público. Deveria ser. Esse documento aqui estabelece as cláusulas do acordo estabelecido. Por incrível que pareça, o Ministério Público aqui, representado por vários procuradores de Curitiba, como Carlos Fernando Santos Lima, como Deltan Martinazzo Dallagnol, como Adriano de Seixas Mais, como Adriano Chaves Rolim, como também os procuradores de Brasília, Diego Castor de Matos, Eduardo Pelela, até o nome do Marcelo Miller aparece aqui, Júlio Noronha. E esses procuradores que assinaram esse documento, que foi homologado pelo Moro, observem o que eles estão aqui se comprometendo com a Odebrecht. Não propor qualquer ação de natureza criminal pelos fatos e condutas de suas atribuições reveladas em decorrência deste acordo de leniência contra os aderentes por suas condutas reveladas em decorrência deste acordo de leniência. Não propor qualquer ação de natureza civil, inclusive ações de improbidade, pelos fatos ou condutas reveladas em decorrência deste acordo, contra colaboradora, empresas do seu grupo econômico e aderentes. Quem são os aderentes? Aderentes são pessoas físicas que ganharam imunidade, que não podem ser processadas por nada. Imunidade que foi dada pelo Ministério Público, homologada pelo Moro. Quem são os aderentes? Quem são as pessoas que, assim como os irmãos batistas, no caso da JBS, estão recebendo aqui imunidade? Não podem ser processados por nenhum crime. Mas vejam aqui, senhores e senhoras, a que ponto chega esta negociação espúria? Entre outras cláusulas, o Ministério Público Federal compromete-se a manter sigilo pelo prazo de 6 meses, contados da assinatura deste presente acordo, quanto aos anexos referentes a práticas ilícitas
aspas, objeto deste acordo que envolvam diretamente agentes públicos estrangeiros, inclusive quando tenha havido interposição de intermediários. Senhores e senhoras, o Ministério Público Federal está se comprometendo com o Odebrecht em impedir investigações em outros países, em sonegar investigações de órgãos de fiscalização de outros países por eventuais crimes que ele tenha conhecimento. Está escrito aqui. Mas o que é mais grave, meus senhores e minhas senhoras, queridos amigos e amigas, eu tenho aqui em mãos um dos anexos. O acordo de leniência, ele prevê, ao final, uma série de documentos anexos, entre eles, custódia e regras de acesso aos sistemas. Muito bem. Vejam o que o Ministério Público e o Moro se comprometem. Uma vez homologado o presente acordo pela 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público, e como parte da colaboração, a colaboradora tornará a totalidade dos sistemas eletrônicos Drausos e MyMD e seus conteúdos, doravante designados simplesmente como sistemas, sob sua posse, disponíveis para o Ministério Público Federal. Ou seja, a Odebrecht está dizendo aqui que entregou para o Ministério Público Federal a íntegra dos sistemas. Esses sistemas que a defesa quer ter acesso. Mas, entre outras cláusulas, tem aqui um item de número 9, que diz o seguinte: o Ministério Público Federal compromete-se a não autorizar o fornecimento de cópia integral dos sistemas a terceiros. Ou seja, o Moro e os procuradores assinaram um acordo com a Odebrecht, aonde comprometem-se a não autorizar o fornecimento de cópia integral desse sistema a terceiros. Ou seja, o Moro fez um acordo com o Odebrecht que não permite que ele dê à defesa do presidente Lula o amplo direito à defesa. Porque se ele cumprir a lei e der à defesa do presidente Lula aquilo que está sendo pedido, que é o acesso aos sistemas, ele rompe o acordo de leniência e o acordo firmado com a Odebrecht, e ele colocaria por terra todo o esquema que está envolvido nesta delação. Doutor Sérgio Moro, senhores procuradores da Lava Jato de Curitiba, se esses documentos que eu estou aqui mostrando, se esse item aqui não autorizar o fornecimento de cópia integral dos sistemas a terceiros, não constar no acordo, mostre os documentos. Por que o senhor não diz aqui na matéria da imprensa: eu não posso dar acesso à defesa do presidente Lula, porque nós assinamos um acordo com a Odebrecht que não nos permite. Eu não posso permitir que a defesa do presidente Lula tenha acesso à defesa, porque eu, os procuradores da Lava Jato, a força-tarefa da Lava Jato, sem que a sociedade brasileira saiba, assinamos um acordo secreto e nos comprometemos com o Odebrecht. Que vocês, Brasil, vocês, povo brasileiro, vocês jamais poderão saber quais são os crimes cometidos pela Odebrecht que nós não vamos investigar. O que nós trocamos com a Odebrecht por essa delação? Que se a defesa do presidente Lula, ou se o Brasil tiver acesso a esse sistema, que nós nos comprometemos a esconder, talvez grande parte da verdade sobre a Lava Jato venha à tona. Doutor Sérgio Moro, o senhor está omitindo do Brasil as razões reais pela qual o senhor está negando um direito constitucional à defesa do presidente Lula. O senhor não vai dar acesso porque o senhor não pode. Porque o senhor se submeteu a um acordo espúrio com a Odebrecht. Porque o senhor assinou um documento com a Odebrecht que lhe impede de cumprir a lei.
de cumprir a Constituição. E o senhor e os procuradores que assinaram esse documento precisam ser denunciados, porque vocês precisam explicar para o Brasil, vocês precisam explicar para as autoridades que têm o poder de fiscalização sobre tudo isso que está acontecendo, porque é inaceitável que as pessoas que cometeram todos esses crimes tenham recebido de vocês imunidade. Não possam responder por nada. Não possam ser processados por nada. Tudo isso em troca de uma delação para que as pessoas dissessem aquilo que vocês queriam ouvir. É muito parecido com a história da JBS. É muito parecido com a situação dos irmãos Batistas. Alguns dos mais nefastos empresários que mais crimes cometeram nesse país, que provocaram milhares e milhares de desempregos, que abalaram de maneira fundamental a nossa economia, sejam premiados por vocês. Isso sim é delação premiada. Vocês estão fazendo com que eles saiam disso mais ricos do que entraram. Os da Odebrecht vão receber 15 anos de salário da empresa. Você sabia disso? O delator do Odebrecht que aceitou ser delator vai receber 15 anos de salário. Isso nunca foi delação. Isso é um acordo para uma tese de um depoimento articulado para sustentar uma versão a respeito da verdade. Se o Maia Abdey e o Drauzio vierem a público, tudo isso que está sendo escondido vai ser revelado. E a verdade precisa vir à tona. E o doutor Sérgio Moro precisa falar a verdade e deixar de enganar, não só a defesa do presidente Lula, mas a sociedade brasileira como um todo. Esse é o desafio que eu faço. Revelem os documentos. Provem que esse acordo de delação e esses termos confidenciais que vocês se comprometeram e que eu estou aqui estou mostrando, não são as verdadeiras razões que impedem que vocês deem acesso à defesa do presidente Lula e ao Brasil, a tudo isso que vocês estão escondendo.